E, por fim, com relação à matéria financeira, que menciona o exercício financeiro na própria ementa. Eu trouxe esse exemplo aí, que é o do artigo 12, que fala o seguinte, é uma norma de matéria financeira, que é algo mais complexo, diz o seguinte, né? Essa norma entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos na data de sua publicação relativamente ao artigo 7º, e aí não tem problema, o artigo 7º a gente, a princípio, a gente nem precisaria, aqui está sendo mencionado, mas a gente nem precisaria mencionar o artigo 7º no campo observação, tá? Aqui no caso acho que sim, né? Porque os demais é que está decorrendo outra data. Então, o campo de observação ficaria assim, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, reproduzindo seus efeitos na data de sua publicação para o disposto no artigo 7º, e a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente, após decorridos 90 dias da publicação para os demais dispositivos. Tá? Então, o que é difícil para a gente calcular aqui? O que quer dizer, de fato, esse primeiro dia do exercício financeiro subsequente? A gente imagina que o primeiro dia do exercício financeiro subsequente seja 1º de janeiro, mas há casos em que isso não ocorre, tá? Por isso é difícil. A gente poderia contar, né, a partir de 1º de janeiro, 90 dias. Né? Após decorridos 90 dias, aí que tá. A questão é o seguinte, só para recapitular, os 90 dias, eles são a partir do dia 1º, eu conto a partir do dia 1º, ou eu começo a contar esses 90 dias a partir da data de publicação, entendendo que como vai exceder o exercício financeiro, ou seja, vai ser depois do prazo de 1º de janeiro, né? Por isso que é complicado. Tá vendo aqui? 1º de outubro, provavelmente a sanção. Provavelmente ele foi publicado no dia 2 de outubro. Mas como a gente não tem clareza nessas contas, a gente prefere reproduzir o texto tal como ele aparece na norma, tá? E aí, o seguinte, na nota, no texto atualizado, a gente também não vai fazer menção, né? A gente vai simplesmente colocar uma nota como se a norma estivesse entrando em vigor na data de sua publicação. No entanto, esse para os casos em que a matéria financeira traz na ementa a cláusula de vigência, de quando ela vai entrar em vigor. Para os demais casos, tá? A gente... reforçando, né? A gente entendeu que é dispensável a nota de vigência em normas referentes a orçamentos que mencionam o exercício financeiro na própria ementa. Nos demais casos, né, a gente deve incluir a nota de vigência especificando, sempre que possível, a data de entrada em vigor ou de produção de efeitos da norma. Isso, gente, está melhor explicado na página 27 do Manual do NJ. Ou seja, em determinadas normas financeiras, não é necessário fazer a contagem para se determinar a data de vigência, como no caso quando ela é mencionada na ementa. Mas essa dispensa ela não se aplica a todas as normas de matéria financeira. Sempre que for possível, a gente deve identificar, quando a gente não tiver dúvidas, claro, a data, né? E a gente deve incluí-la no campo observação e, consequentemente, no campo do texto atualizado. Trouxe 2 exemplos aí, ó. Esta lei entra em vigor dia 1º de 2020 e esta lei vigorará no exercício de 2021 a partir de 1º de 2021. Estando
clara a informação, a gente pode incluí-las no campo observação em texto atualizado. Agora, quando não incluir a vigência, né? Quando que nós vamos omitir essa informação? Isso a gente já viu em duas situações, né, específicas, que foi quando a contagem do prazo ela não é possível, não é recomendada, né? A gente copia a informação tal como ela aparece no texto no campo observação, mas na nota do texto atualizado da norma básica a gente não inclui. A gente faz a nota como se a nota fosse de uma norma que entrou em vigor na data de sua publicação. E para a matéria financeira, a mesma coisa. Sendo difícil a interpretação da data, a gente entender qual é a data, a gente vai repetir a informação tal como aparece no texto no campo observação, e a nota do texto atualizado da norma básica, a gente vai incluí-la como se fosse de uma norma que ela está entrando em vigor e está produzindo efeitos na data de sua publicação, certo? Qual é o outro caso? Que a gente não inclui a data de vigência no texto só. No caso dos textos da Constituição Estadual e do Regimento Interno. Eu trouxe um exemplo aqui que é uma alteração, é uma resolução que está alterando o regimento interno. E essa resolução, no seu artigo 113, ela diz que a resolução está entrando em vigor 1º de fevereiro de 2016. Ela foi publicada, aliás, ela foi sancionada dia 1º de dezembro de 2015, provavelmente publicada dia 2, né, de dezembro. Então ela só foi entrar em vigor daqui 2 meses, né, dessa data. Então no campo observação a gente vai colocar, né, essa resolução entra em vigor dia 1º de 2 de 2016, porém na nota do texto atualizado à norma básica, que é o regimento interno, a gente não inclui a nota de vigência, né? A gente não complementa com a informação da vigência. A gente vai incluir a nota como se ela fosse de uma norma que entra em vigor ou produz efeitos na data de sua publicação. E por fim, para a gente finalizar essa apresentação que ficou demasiado longa, eu provavelmente vou ter que dividir porque ficou longo. É só uma questão básica que está lá no manual na página 28, tá? Então, persistindo qualquer dúvida sobre qual seja a data exata da vigência ou da produção de efeitos de qualquer norma, a gente sempre deve redigir a nota tal como aparece na cláusula de vigência do texto legal, tá? É uma garantia, né? A gente quer prestar a informação, mas a gente não quer prestar uma informação errada. Então é muito importante em que qualquer caso de dúvida, a gente simplesmente repita a informação tal como ela aparece na cláusula de vigência, consequentemente, né, exceto os casos que eu mostrei aqui, a gente também omite a informação da vigência na nota do texto atualizado da norma básica. Lembrando aqui que essa apresentação ela é só um apanhado dos principais casos de vigência. Há outras situações, há casos em que aconteceram 1 ou 2 vezes que eu não mencionei nessa apresentação porque é muito raro, mas todos esses casos eles estão descritos no manual, mais ou menos ali na página 25, 26 do manual do NJ, a gente encontra as regras para preencher o campo observação com relação à vigência, e mais ou menos na página 75, a partir da página 75, a gente tem as regras para preencher, para complementar a nota do texto atualizado da norma básica com as cláusulas de vigência, né? Com as vigências. Então é bom sempre, para complementar essa aula aqui no YouTube, dar uma lida nessas 2 partes do manual.
No mais, agradecer também a Silvana, porque essa parte é tão espinhosa que eu também não tenho assim, muita segurança sobre tudo. Eu pedi para ela dar uma revisão nessa aula para mim e agradeço. E qualquer coisa que a gente sentir que necessite ser complementado com relação às vigências, a gente vai incluir nos comentários do vídeo. Então é isso, me despeço, até a próxima aula.